Humanos são caóticos. O comportamento de uma pessoa ao longo de um dia, mês ou ano é completamente imprevisível. Diversas interações e possibilidades fazem com que cada momento do futuro seja incerto. Porém, e se existisse uma forma de resolver isso? Uma ciência capaz de organizar toda a aleatoriedade humana e prever o futuro. É isso que vou te mostrar ao longo desse vídeo. Eu sou o Caos e sejam todos muito bem-vindos à simulação. Psicohistória. Em 1942, Isaac Asimov, um gênio da ficção científica, criou o conceito da psicohistória em seu conto Foundation. Em resumo, esse conto, que futuramente se tornaria uma sequência de livros e uma série, conta a história de Harry Seldon, um cientista brilhante que desenvolveu a psicohistória. A psicohistória é um método para analisar o comportamento da humanidade, ou melhor, do superimpério galáctico daquele universo, e com isso, prever o futuro e até mesmo a ruína desse império. Apesar de fictícia, a forma como a psicohistória funciona é extremamente interessante. Ela é baseada em algumas ideias que existem realmente, como probabilidade, estatística e análise de comportamento coletivo. Porém, a base mais importante por trás de tudo isso é a lei dos gases ideais. A lei dos gases ideais é o princípio por trás da psicohistória. Apesar de conceitos como probabilidade, algoritmos matemáticos, inteligência artificial e análise de comportamento humano também fazerem parte dessa ciência, o funcionamento geral da psicohistória é basicamente uma versão alternativa da lei dos gases ideais. Por exemplo, não é possível prever o movimento de uma única partícula. Na física quântica, existe o princípio da incerteza, que diz que não conseguimos medir com precisão a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Além disso, pelo conceito de superposição, uma partícula pode estar teoricamente em vários estados ou lugares ao mesmo tempo. Tudo isso torna o comportamento de uma única partícula extremamente imprevisível. O mesmo vale para o comportamento de uma única pessoa. Pessoas se distraem, esquecem, erram e mudam de ideia o tempo todo. Prever o comportamento de um único indivíduo é extremamente complicado. Porém, a situação muda quando, ao invés de analisar uma única partícula ou uma única pessoa, aumentamos a amostra para milhões ou bilhões. Se imaginarmos um balão com bilhões de partículas interagindo, ou o próprio planeta Terra com bilhões de pessoas vivendo nele, podemos identificar certos padrões. No caso do balão, as bilhões de partículas se chocando umas com as outras e mudando caoticamente de direção, acabam formando uma média geral, que podemos usar para medir e prever a temperatura, volume e pressão. Já com as bilhões de pessoas no planeta, que também interagem constantemente umas com as outras e mudam seus caminhos, também podemos identificar padrões, e com isso, prever desastres econômicos, epidemias, grandes manifestações ou até mesmo o colapso da sociedade. Tudo isso mesmo sem saber exatamente quem causaria essas situações, assim como também não sabemos qual partícula, entre aspas, sozinha, gerou a temperatura, volume e pressão do balão. O poder de prever o futuro. Agora que já entendemos o básico de como a psicohistória funciona, podemos imaginar como seria um mundo onde fosse possível prever o futuro. E bom, talvez não fosse tão legal assim. Acredito que todos vocês já pensaram em algum momento que seria incrível saber os números da Mega Sena ou algo do tipo. Mas um poder desse nível nas mãos erradas poderia afetar o mundo inteiro. Como a psicohistória não se trata de um determinismo absoluto, as previsões podem mudar. E apesar de não ser possível prever e alterar eventos pequenos e específicos como a própria morte, ainda seria possível prever grandes mudanças, como troca de poderes políticos, o fechamento de grandes empresas ou até mesmo a queda de algum país. Com esse tipo de informação, as pessoas poderiam tentar manipular as situações com a intenção de criar um futuro que as beneficiasse, semelhante ao que acontece no livro, nas chamadas Crises Seldon, onde o cientista, visando evitar o colapso da sociedade, analisa e propõe algumas soluções para tentar alterar pontos específicos da história com o objetivo de reduzir o máximo a duração da Grande Guerra Galáctica. Porém, uma pessoa mal intencionada com esse poder poderia fazer exatamente o oposto, alterando o futuro com a intenção de prolongar a guerra, por exemplo. E a única coisa que impediria que algo assim acontecesse seria segredos. Manter em segredo as previsões da psicohistória seria essencial, pois qualquer um que tente causar uma interferência consciente de mudar o futuro pode causar uma reação em cadeia imprevisível, o famoso efeito borboleta. O vazamento público da existência de algo capaz de prever o futuro poderia resultar em vários problemas, seja uma guerra mundial entre todas as nações, com cada uma tentando monopolizar o futuro para si mesma,
ou uma rebelião da população, com pessoas tentando agir de forma aleatória para tentar burlar as previsões. Ou ainda pior, um pânico coletivo que faria a população agir por impulso, transformando previsões estatísticas em profecias autorrealizáveis. Algoritmos. Hoje, algoritmos avançados já são capazes de prever padrões comportamentais de grandes populações, como, por exemplo, as preferências de consumo, o tempo de permanência em um site, ou até mesmo quais notícias uma pessoa provavelmente vai clicar. Embora esses algoritmos não consigam prever o futuro de forma tão precisa quanto a psicohistória, eles já demonstram como dados de comportamento em larga escala podem ser usados para moldar decisões e influenciar o futuro. O que nos leva a um ponto bastante interessante. Será que no futuro a psicohistória poderia existir? Ou será que algo assim já existe hoje e apenas não sabemos ainda? Bom, é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi meio curto. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e comenta o que você faria se você soubesse o que vai acontecer no futuro. Eu vou indo por aqui. Como sempre, nos vemos em breve, na próxima simulação.